Olá pessoal, hoje eu quero falar de um assunto um pouquinho diferente, tá? Que tem a ver com os animais também, no final vocês entenderão, é só acompanhar o meu raciocínio. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês que vocês se inscrevam nesse canal, que vocês compartilhem, enfim, que vocês me ajudem que esses assuntos cheguem para mais pessoas, para que todas as pessoas possam refletir sobre o que eu falo. Tá? Então hoje eu vou falar sobre a teoria da conspiração. Esse termo, teoria da conspiração, ele foi criado por pessoas materialistas, né, para desacreditar e ridicularizar as pessoas que estão despertas. É exatamente isso que vocês ouviram, as pessoas que estão despertas. Porque nós vivemos, como vocês já devem ter ouvido falar, nós vivemos numa grande matrix, ou seja, tudo no nosso mundo é manipulação, tá? Eu vou deixar aqui alguns vídeos, algumas coisas para vocês verem, porque eu vou partir do princípio que vocês não sabem nada sobre o assunto que vocês estão ouvindo falar pela primeira vez, tá? Então tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Hélio Couto, e um dos melhores vídeos que eu já vi dele, o nome é Rasgando o Véu. Neste vídeo, ele fala justamente dessa manipulação, como nós somos manipulados na nossa sociedade. Por tudo, pela mídia e tal. Inclusive, a mídia é a maior produtora de fake news, tá? Porque a mídia, ela nos diz apenas, ela nos conta aquilo que ela quer que nós acreditemos, ou nos conta meias verdades. Esse vídeo também, ele fala sobre as mensagens subliminares, de como nós somos manipulados, por exemplo, muitas vezes a consumir coisas que nós nem precisamos ou nem queremos e acreditar em tudo que eles nos contam, tá? Então esse vídeo é sensacional. Além disso, existem uma série de outros canais que eu sigo, como por exemplo os ensinamentos da Era de Aquários, o canal do Demis Viana, e todas essas pessoas, tudo que eles falam, tudo isso está baseado numa série de pesquisas. Para vocês terem uma ideia, eu, por exemplo, quando eu era adolescente, eu já gostava muito desses assuntos, eu lia muito sobre... Eu lia muito sobre eram os deuses astronautas, sobre ufologia, sobre discos voadores. Eu tinha até um grupo de amigos e mais meu namorado, e nós saíamos procurando discos voadores e tal. Nós nunca chegamos a ver assim nada de muito, né? Muito diferente, mas tivemos algumas experiências bem interessantes até. E hoje em dia eu estudo já há muito tempo esse tipo de coisas também. Eu não queria falar nesse canal sobre isso, porque afinal de contas o que eu trato nesse canal já é uma coisa um pouco controversa, uma coisa meio difícil para as pessoas aceitarem, que é essa mudança de paradigma e tudo mais. Mas eu senti uma necessidade muito grande agora de falar sobre esse assunto. Eu não sei se eu vou continuar falando daqui para frente, ou se esse vai ser meu único vídeo nesse sentido, eu não sei, tá? Mas, então, vamos lá. O que está acontecendo no mundo é o seguinte, eu já falei em outros vídeos, tá? Sempre da era da transição. Nós estamos realmente para entrar para uma era de transição. Só que antes dessa era de transição, vai existir uma coisa chamada evento. E esse evento, ele nada mais é do que uma preparação para a era da transição, tá? Então, todas essas verdades vão aparecer. Porque... por incrível que pareça, tudo que nós aprendemos nas escolas, por exemplo, com relação à história, a tudo, quase tudo é simplesmente mentira, tá? Nós temos uma ideia completamente assim, vamos dizer, equivocada do mundo. Tudo isso é fruto dessa lavagem cerebral que foi feita. Na verdade, existem pessoas que estão no poder, no controle, que nos manipulam. Nós somos simplesmente escravos dessas pessoas, desses seres, que muitas vezes não são seres nem sequer humanos, são alienígenas. Agora está em curso no mundo inteiro uma operação chamada Tempestade, tá? Em inglês. Eu vou falar assim para não dar problemas com o YouTube. Então, essa operação, ela está
entrando em túneis, porque no planeta Terra existem milhares de túneis no planeta inteiro, onde as pessoas que são sequestradas são levadas. Todos os anos somem milhares de pessoas, principalmente crianças. Só no Brasil, em torno de 60 mil crianças que somem, que nunca mais são encontradas. Essas crianças, e até muitas vezes mulheres jovens e tal, que são sequestradas, desaparecem, elas são levadas para esses túneis, tá? Onde elas são usadas para uma série de coisas. E uma delas é justamente a prostituição, a pedofilia, essa coisa toda, né? E outra é a magia negra. É exatamente isso que vocês estão ouvindo, magia negra, tá? Então, esses túneis agora estão sendo estourados pelo mundo todo e vai haver uma série de prisões. Aliás, essas prisões já estão ocorrendo, só que elas não são divulgadas na mídia, obviamente, porque a mídia faz parte desses seres de poder, desses seres da não-luz, tá? Eles são apenas, vamos dizer, empregados desses seres. E tudo isso agora, aos poucos, vai ser mostrado. E o que isso tem a ver com os animais? Bom, como eu sempre falo em outros vídeos, né? Eu fiz um vídeo anterior em que eu falei da libertação animal, que é um livro que foi escrito pelo autor australiano Peter Singer, onde ele mostra as torturas cometidas com os animais nos laboratórios. Que eu nem vou falar aqui de matadouros, porque eu acho que a maioria de vocês já imagina o que acontece, o que seja um matadouro. Mas os laboratórios de pesquisas científicas, onde os animais também são torturados. E o que é mais terrível é que muitas vezes, para fazer experiências que não servem para nada, experiências bobas, idiotas, enfim. E eu sempre falo, né, que tudo que a gente faz para os outros sempre volta para a gente. E aí quando eu ouvi essas coisas todas, né, pela primeira vez, assim, sobre os túneis, sobre a magia negra, eu sempre quis falar desse assunto, mas eu acho que eu não tive muita coragem, né? E eu não sei o que aconteceu agora que eu criei essa coragem. Então, olha só, tudo que fazem com os animais, toda essa tortura, volta para os humanos, porque é a mesma coisa que eles estão fazendo com as crianças, tá? Que são torturadas, que enfim, são usados em rituais e tal. É impressionante de como tudo volta pra gente. A gente muitas vezes nem sabe, mas volta. Por quê? Porque, e aí entra a história da carne. Eu sempre falo assim que as pessoas acham muitas vezes que comer carne é uma tradição, mas não é só isso. Na verdade, como se diz, o buraco é bem mais embaixo. As pessoas nós todos somos induzidos a comer carne. Por quê? Porque quando você come carne, por trás do consumo de carne, simplesmente, está a crueldade, ou seja, você mata os animais. Então você está criando um karma com esses animais. E isso também faz com que baixe a tua vibração, a tua frequência, tá? E aí o que acontece? Você fica sempre preso nesse planeta, você vai criando um karma coletivo. Além da maldade com os animais, existe a maldade com o ser humano, porque o ser humano, você sabe, né? O ser humano é uma beleza, é uma maravilha, né? Esse aqui é o planeta Terra, deveria se chamar o planeta das trevas, porque é bem isso, é guerras, é violência para tudo que é lado, é coisas horríveis que acontecem. Então isso tudo vai criando um karma muito pesado, um karma coletivo, que faz com que a gente fique preso nesse planeta. Então muitas vezes as pessoas quando desencarnam, elas voltam a reencarnar no mesmo planeta e fica aquela coisa de encarna, desencarna, encarna, desencarna, e não conseguem alcançar patamares mais altos, ou seja, não conseguem evoluir, porque elas estão presas nessa energia negativa. Então, por isso que eu sempre falo que a gente tem que mudar todo o paradigma. Para quê? Para que a gente consiga, inclusive, mudar tudo no planeta e vencer esses seres da não-luz, porque eles se alimentam desta energia negativa. Então, por isso que muitas vezes é dito que você tem que comer carne, por causa das proteínas, porque não sei o quê, quando já foi mais do que provado que a carne não é a única fonte de proteínas. E se a carne fosse tão necessária assim, eu já estaria morta há muito tempo, porque eu não comi carne nunca. Então eu já teria morrido há milhões de anos atrás, né? E na verdade eu nunca tive nem sequer uma doença. Então, tudo isso que é colocado na cabeça das pessoas
né? Muitas vezes eu vi, tempos atrás, médicos dizendo, não, que você tem que comer carne e tal. Por quê? Porque os médicos são, na sua grande maioria, pessoas extremamente materialistas. E por que isso acontece? Porque os materialistas são facilmente influenciáveis por não acreditarem em nada. Então, muitas vezes, os próprios obsessores fazem com que os médicos digam esse tipo de coisa, né? E claro que se você for falar isso para um médico, ele vai rir na tua cara e vai dizer que você é louca, né? Como sempre, né? Mas essa é que é a verdade. Então, essas coisas todas são ditas pra gente e a gente acredita nisso. Como a nossa civilização acredita muito nessa nossa pseudociência, que isso é outra coisa que vai aparecer, a maioria da nossa ciência não é bem assim, tá? Muita coisa vai aparecer. Para vocês terem uma ideia, da onde são tirados esses conhecimentos? Muitos deles são do serviço secreto da NASA, tá? Porque a NASA ela tem um serviço secreto e muitas pessoas que trabalharam nesse serviço secreto, que hoje se tornaram informantes, saíram disso, são grandes cientistas, pessoas que trabalharam nesses lugares que hoje estão informando. Então existe um monte de coisas que vocês podem acessar na internet, tem os vídeos do David Wilcock, do Corey Goode, são todos em inglês, mas eles têm legenda e tal, dá para acompanhar. Então são todos informantes desse serviço secreto, então tem muita coisa. Tem o professor Paulo Cassiano, que é outro canal muito interessante para vocês assistirem. Um dia ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, que ele disse assim, sorriam, vocês foram enganados a vida inteira. Ou seja, é exatamente isso, nós somos enganados a nossa vida inteira, tá? Bom, e se nós parássemos, vamos dizer assim, por um passe de mágica, assim, parássemos de comer carne nesse momento, muita coisa melhoraria, tá? Porque, na verdade, como eu já expliquei, o consumo de carne baixa muito a nossa frequência. Imagina se nós limpássemos o planeta desse tipo de violência, ninguém mais fizesse nada disso com os animais, o nosso planeta estaria bem mais leve, com certeza, e nós deixaríamos de atrair esses seres. Porque a verdade é o seguinte, que se esses seres nos dominam, eles têm o poder sobre nós, é porque nós merecemos, tá? Nós não somos anjinhos, não somos santinhos, né? E nós estamos alimentando esses seres justamente com a nossa baixa energia, com o nosso medo, tudo mais. Vocês podem ver que a mídia, por exemplo, os jornalistas costumam dizer que eles nunca dão notícias boas, porque as notícias boas não vendem. Isso é uma falácia. Claro que as notícias boas vendem. Eu adoro notícias boas. Eu conheço muita gente que gostaria de ouvir coisas boas sendo ditas, mas nunca coisas boas são ditas. Tudo que é dito na mídia é para disseminar o medo, o pânico, o pavor, entende? A competição, tudo é assim no nosso planeta. Tá? Então, eu vou sugerir mais para vocês até alguns filmes, como por exemplo, o filme principal deles, que é Matrix. Tá? Eu acho que a maioria já viu, ou viu há muito tempo, então veja novamente que é sensacional. Tá? O filme Matrix, ele é um filme, claro, tem, né, suas bobagemzinhas, porque é um filme feito para ganhar dinheiro, então tem que ter as lutas, aquelas coisinhas todas. Mas a história geral do Matrix, ela é muito verdadeira. A história do Matrix, ela é baseada no mito da caverna de Platão. Tem um livro chamado República, que foi escrito por Platão, e num dos capítulos fala sobre o mito da caverna. Ou seja, Platão viveu antes de Cristo, portanto há mais de 2000 anos já se falava que esse mundo é uma Matrix, só que não se usava esse termo. Então, a única coisa nova que tem nesse filme, na verdade, talvez seja o termo Matrix, porque o resto, a história é muito antiga, tá? Esse é um dos melhores filmes que eu já vi, tá? Mas além do Matrix, vocês podem ver, por exemplo, o Show de Truman, que é sensacional, que é a história de um Big Brother, né? Mas ele faz a gente pensar muito no sentido de que será que nós todos não estamos vivendo dentro de um grande Big Brother, tá? Outro filme que eu aconselharia a vocês é o filme Cloud Atlas.
Ele foi traduzido como A Viagem, tá? É um filme com Tom Hanks maravilhoso que fala sobre reencarnação. É sensacional. Tem o 13º Andar, o Cubo. Assim, ó, para aquelas pessoas que estão dispostas realmente, vamos dizer assim, eu quero despertar, eu quero evoluir. Quais coisas assim que eu diria que são fundamentais? Duas coisas eu diria que são fundamentais. A primeira delas é estudar. Estudar, pesquisar, tudo isso que eu estou falando aqui, tá? É só procurar, é só ter vontade que vocês vão achar tudo isso. E a segunda coisa que eu diria importante é mudar os hábitos alimentares, obviamente, né? É parar principalmente de comer carne. E outras porcarias também, mas o consumo de carne é o pior deles, porque cria um karma muito pesado. E faz mal pra gente, pra nossa saúde. Faz mal para os animais, porque eles morrem, né? Eles perdem a sua vidinha, tá? E faz mal para todo o planeta como um todo. Porque nós estamos adquirindo um karma pesadíssimo, um karma coletivo. E isso nos traz muito sofrimento. Basta olhar ao redor, né? Então, gente, o recado para hoje é isso. Pensem nisso. Fiquem com Deus. Namastê.